Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, Igreja Viva e Santa do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Marcos Castro e nós estamos aqui mais uma vez para abençoar a tua vida, a tua família, por meio da palavra viva e santa do Senhor. Amados, muitas pessoas em nossos dias desejam estar em cargos de liderança, seja liderança do povo de Deus ou liderança do governo civil. Infelizmente, muitos destes estão interessados apenas em tirar vantagem das posições que ocupam, mesmo que para isso outras pessoas venham a ser exploradas e oprimidas. O profeta Isaías faz uma denúncia com relação a isto. E vejamos o que a palavra do Senhor nos diz neste momento. Leamos Isaías capítulo 3, dos versos 14 ao 26, e o capítulo 4, versículo 1. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. O que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que, em lugar de perfume, haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Como nós podemos compreender, nos primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, o Senhor levanta um julgamento contra as nações do mundo antigo. Se nós pudermos olhar no capítulo 3, versículo 13, está escrito: o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Mas a correção, ela começa dentro de casa. A primeira nação a ser julgada no livro de Isaías é a própria nação de Judá e sua capital, Jerusalém. Da maneira que o livro foi colocado, da maneira que ele chegou aos nossos dias, mostra exatamente isso. A primeira nação a ser julgada é a própria nação de Judá, é o próprio povo santo do Senhor. Em Isaías capítulo 1, versículo 1 diz:
visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E isso para nós é um princípio muito importante. Muitas vezes nós, como cristãos, o nosso juízo é contra todos os de fora. Mas muitas vezes nós temos esquecido de começar a correção pela nossa casa, de começar a correção pela nossa igreja. E é isso que o livro do profeta nos mostra a princípio. E o Senhor corrige o seu povo de muitas formas, mas nesse texto, o Senhor se volta contra os principais de Judá, aqueles que lideram o povo de Deus, que deveriam estar cuidando do seu povo, mas estão explorando o povo de Deus. E mediante a isso, nós podemos afirmar que o Senhor julga todos aqueles que exploram o seu povo. E o juízo do Senhor se apresenta aqui de duas maneiras. A primeira maneira pela qual o juízo do Senhor se apresenta é abatendo aqueles que exploram o seu povo. O verso 14 deixa claro com quem o Senhor está falando nesse texto. No versículo 14, parte A, diz: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. São estes aqueles que foram colocados para liderar o povo de Deus, para auxiliarem no governo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixa evidente um princípio que muitas vezes foi e ainda é negligenciado. Esse princípio é que toda autoridade é constituída por Deus. Romanos 13, versículo 1 diz isso. E essas autoridades são agentes do Senhor para promover o bem, para punir o mal na sociedade. Contudo, não é difícil acharmos exemplos na história humana de governantes que se acharam iguais ou até superiores a Deus, extrapolando assim os limites estabelecidos pelo Senhor. E aqui na nação de Judá não é diferente. O Senhor deixa claro que os líderes do povo de Deus, que deveriam cuidar do seu povo, que deveriam promover a justiça, a paz, o bem-estar da nação, fez exatamente o oposto disso. O Senhor apresenta aqui o seu povo como se fosse uma vinha. E uma vinha, para dar frutos saborosos, ela precisa ser cuidada, ser tratada, ser podada, ser regada, ou seja, bem cuidada por aquele que está tratando dela. Mas no versículo 14, parte B, o Senhor diz: vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. A expressão consumir a vinha é explicada pelo próprio Senhor, mostrando que aqueles que deveriam cuidar do povo de Deus estavam roubando os mais pobres, explorando os menos favorecidos, para poderem manter os seus benefícios particulares. Ao invés de governarem o povo com amor, e amor primeiramente ao Senhor, o Senhor é a autoridade máxima sobre toda a terra. Em vez de governarem o povo de Deus pautados no amor também ao próximo, compreendendo que foram colocados na liderança para servir e não para serem servidos, mas eles estavam governando com amor, sim, mas amor ao dinheiro. E é por isso que, nos versículos 2 e 3 do capítulo 3, o Senhor retira todos esses líderes,
ou por meio do cativeiro, ou por meio da morte. E no lugar deles, o Senhor coloca meninos e mulheres para governar, levando o povo à mais completa ruína. E no versículo 15, o Senhor faz uma pergunta direta aos opressores: o que é convosco, que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Essa pergunta mostra a insatisfação do Senhor com a atitude desses líderes. E mostra que Ele, o Senhor dos exércitos, Ele vai guerrear agora, mas não a favor, mas contra esses líderes que Ele estabeleceu. Amados, nos dias do profeta Isaías, o governo de Judá era uma teocracia. Isso é, havia uma fusão entre o governo civil e a religião judaica. Portanto, ao falar aos governantes de Judá, o Senhor está se referindo tanto a Judá como nação, mas a Judá como povo de Deus. Em nossos dias, não mais vivemos no modelo teocrático. Em nosso país, há a separação entre Estado e Igreja. O nosso país vive num Estado laico, isto é, não existe religião oficial. Isso não quer dizer que nós vivemos em um país ateu, mas um Estado laico. Não há religião oficial. Mas a exortação do profeta nesse texto certamente é válida para ambas as dimensões da sociedade, tanto para as autoridades civis quanto para as autoridades eclesiásticas. Ambas as lideranças foram levantadas por Deus para o bem das pessoas. No caso das autoridades civis, elas foram constituídas por Deus para promover o bem, para promover a paz, para estabelecer a segurança, a justiça aos cidadãos. No caso dos líderes cristãos, eles foram levantados por Deus para orientar o povo no caminho do Senhor, mostrando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Foram colocados para servir ao povo de Deus. Contudo, muitos líderes têm deixado de fazer aquilo que foram chamados pelo Senhor a fazer. E o grande problema, tanto da esfera civil quanto da esfera eclesiástica, parece que é o mesmo. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem corrompido muitos corações. Não são poucos aqueles governantes que têm explorado o povo, incluindo aí o povo de Deus, para poderem manter as suas vidas luxuosas, para poderem manter as suas riquezas. E, infelizmente, não são poucos os líderes das igrejas cristãs que também já foram seduzidos pelo dinheiro e assim têm pregado um falso evangelho, explorando assim os seus fiéis para manterem as suas regalias e os seus benefícios particulares. Esta maneira de proceder, queridos, é muito terrível aos olhos do Senhor e atrai os seus juízos. Mas a segunda maneira do Senhor estabelecer o seu juízo é envergonhando aqueles que usufruem da exploração. O profeta fala no versículo 16 das filhas de Sião, da altivez do coração delas. Vai dizer o texto: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazem tinir os ornamentos de seus pés. Sião era a região onde ficava o palácio do rei, onde moravam os nobres da cidade de Jerusalém. As filhas de Sião, então, são as mulheres nobres de Jerusalém. As mulheres que eram
esposas ou parentes daqueles líderes que haviam explorado o povo de Deus, que estavam explorando o povo de Deus naquele contexto. E essas mulheres não praticavam a exploração ativamente, mas eram coniventes com as atitudes dos seus maridos. Elas usufruíam da exploração por meio de uma vida luxuosa, cheia de vaidades e não se importando com as coisas do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro mostra como deve ser o proceder de uma mulher de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A mulher temente a Deus, evidentemente que o apóstolo aqui não está falando que a mulher de Deus deve ser relaxada, ou deve ser maltratada, mas que a mulher temente a Deus não deve viver uma vida de futilidades, onde a aparência exterior se torna o foco principal da sua vida, como as mulheres pagãs faziam. A mulher de Deus deve antes buscar a beleza interior, a beleza no seu coração, se voltando para as coisas do Senhor. E o verso 16 mostra que as mulheres de Judá, as mulheres de Sião, perderam a simplicidade das mulheres de Deus, tornando-se orgulhosas, vazias e vaidosas, e por isso recebem o castigo do Senhor. Nos versos de 17 em diante, mostra que o Senhor irá envergonhar essas mulheres de muitas maneiras. Quando chegar o tempo do cerco babilônico, toda a vaidade delas será lançada ao chão. O Senhor irá tirar-lhes, primeiramente, a honra. Versículo 17 diz: o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Em outras traduções, diz: o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. Para aquelas mulheres que se preocupavam tanto com os seus cabelos, estar com a cabeça raspada seria uma grande vergonha. O Senhor estava tirando delas toda a sua honra. O Senhor também irá tirar delas toda a vaidade, tirando primeiramente os ornamentos caros, ornamentos que mostram toda a riqueza, toda a opulência dessas mulheres. Os braceletes, as joias do nariz, enfeites dos anéis dos tornozelos, joias pendentes do nariz. Esses ornamentos geralmente eram feitos de ouro, mostrando todo o luxo, toda a vaidade das filhas de Sião. E também eram usados para seduzir os homens da corte. Enquanto as mulheres de Deus seduzem pela beleza interior, pela palavra de Deus, as filhas de Sião aqui estavam agindo como pagãs, seduzindo somente pelos enfeites exteriores. O Senhor vai tirar delas também as vestes caras, versículos 22 e 23, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. O Senhor também vai tirar delas toda a glória. Versículo 24 diz: será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda,
em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Nos dias da invasão da Babilônia, essas mulheres seriam levadas como escravas, seriam marcadas a ferro, e toda a glória delas seria lançada ao chão. O Senhor também promete tirar delas toda a alegria. Os versículos 25 e 26 diz: os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Mulheres que antes haviam se acostumado aos prazeres da vida, às alegrias, às festas, agora vão ter tristeza em suas casas. Os seus maridos serão levados cativos para a Babilônia ou serão mortos à espada. E o castigo deles será também castigo delas, pois haverá luto nas suas casas. E em vez de festas, agora haverá choro. E o Senhor também vai tirar delas toda a segurança. Capítulo 4, versículo 1 diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. As mulheres aqui ficarão sem maridos, aquelas que ficarem na cidade ficarão sem marido, sem os seus irmãos. E para as mulheres desse tempo era uma grande vergonha não ter um homem na sua casa. Geralmente as mulheres eram sustentadas pelos seus maridos, mas nesse contexto a situação é tão adversa que elas mesmas vão se sustentar. O texto não mostra como, mas o contexto nos leva a pensar até mesmo de maneira espúria. Mas elas querem um homem que possa lhes trazer segurança, que possa fazê-las não passar vergonha naquela sociedade. As mulheres da corte, as filhas de Sião, não participavam ativamente da exploração, mas usufruíam dela por meio do luxo, por meio da vaidade que ostentavam. E se tornaram orgulhosas, vazias da palavra do Senhor. O que elas usavam para se ornamentar era fruto da exploração dos mais pobres. E muitos hoje podem pensar que a não participação ativa da exploração pode fazê-los fugir do juízo do Senhor. Mas a palavra mostra que, ao usufruir dela, estão participando da exploração indiretamente. E essa participação é tão terrível aos olhos do Senhor quanto a própria exploração do seu povo. Amados, em nossos dias, muitos do povo de Deus têm buscado participar do governo civil. O número de crentes se candidatando ao governo não é pouco em nosso tempo. Assim também muitos têm desejado participar da liderança das igrejas. Muitos querem ser pastores, muitos querem ser bispo, apóstolo e por aí vai. Contudo, não são poucos aqueles que têm buscado essa posição de destaque somente para o benefício próprio, somente visando a fartura, a riqueza, a ostentação e o luxo. E muitos, para manter essa vida abastada, não medem esforços, chegando mesmo a explorar e oprimir aqueles menos favorecidos da sociedade. Infelizmente, muitos crentes que participam do governo civil hoje, ao invés de usarem a autoridade que Deus lhes deu para trazer o bem-estar ao povo, para trazer a paz, a segurança, estão se deixando seduzir e se corromper pelas riquezas
e pelas vaidades desse mundo, explorando assim os mais fracos por meio de desvio de verbas públicas, por meio de esquemas escusos, mostrando que tudo que eles amam é o dinheiro, mais do que a Deus, mais do que ao próximo. Eles têm mostrado que amam ao dinheiro. E o mesmo acontece com a liderança de muitas igrejas hoje. Líderes que deveriam se preocupar em direcionar o povo de Deus para o caminho do Senhor, desafiá-los a viver uma vida de santidade, de verdade, de justiça, estão colocando a prosperidade material acima de tudo, explorando assim o povo de Deus, vendendo-lhes objetos ditos consagrados, fazendo campanhas de prosperidade, onde só quem prospera ao final é o próprio líder que faz a campanha, e o povo continua na miséria. Certamente, queridos, que o Senhor muito se desagrada dessa prática terrível. E no tempo devido, Ele punirá aqueles que exploram o seu povo. Muitos até não participam ativamente dessa exploração, mas acabam usufruindo dela, se orgulhando daquilo que têm e participando indiretamente da opressão do povo de Deus. E estes, assim, também estão desagradando ao Senhor e serão envergonhados no tempo devido. Líderes do povo, governantes, é tempo de vocês se arrependerem. É tempo de vocês se voltarem para Deus, de abandonar essa vida de luxo, de regalia que vocês têm, à custa da exploração do povo. Líderes eclesiásticos, cristãos, é tempo de vocês pararem de enganar o povo de Deus, de oprimir o povo, para manter o luxo em que vocês vivem. Se voltem para a palavra de Deus. Sejam aquilo que Deus chamou para que vocês sejam. Instrumento de edificação, de bênção, e não de exploração dos seus irmãos. Entendam que vocês foram chamados por Deus para servir, não para serem servidos. Se vocês não compreenderem isso, certamente o Senhor irá julgar no tempo devido às suas ações. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. Olhem para o que aconteceu lá em Jerusalém e façam diferente. Eu convido você a orar nesse momento. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa ser com a nossa nação brasileira, Senhor, onde muitos têm pensado em liderar, muitos têm o desejo de chegar a uma liderança apenas para se prevalecer sobre os seus irmãos. Mas que isso venha a ser mudado em nome de Jesus. Que o nosso país venha a ter líderes cristãos tementes ao Senhor verdadeiramente, que amem a Deus, que amem ao seu próximo, que façam o melhor para a nação e para o povo de Deus. E que no tempo certo o Senhor abata todos aqueles que têm explorado a nação e o povo de Deus. Líderes que têm se preocupado apenas com o dinheiro, com as suas riquezas, com os seus luxos,
E assim tem tirado dos mais pobres aquilo que eles têm, o pouco que têm. Que os líderes cristãos também coloquem a mão na consciência e parem de roubar o povo de Deus, de enganar, de trapacear, por meio de campanhas e rituais que não são condizentes com a palavra do Senhor, apenas para extorquir o povo do Senhor. E que a nação brasileira, Senhor, se volte para Ti. Que ela possa reconhecer que será grandemente abençoada quando voltar os olhos para o Senhor. É o que eu te peço, Pai, nesse momento. E já te agradeço porque eu creio que Tu és Deus fiel e que Tu és soberano sobre toda a terra. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.